a decisão nova de Donald Trump, que ele havia tomado a decisão que ia deportar milhões de brasileiros dos Estados Unidos de volta aqui para o Brasil, Donald Trump agora toma uma nova decisão que ainda aqui no estúdio, para mim, para nós aqui, nós não sabemos ainda. Vamos ter a confirmação daqui a pouco já. E Donald Trump tinha tomado essa decisão por causa das transações do BRICS, por causa do Brasil que abandonou o dólar, né? No governo do Lula, tá? Então, presta atenção, nessa posse do Donald Trump a coisa tá pegando fogo, já depois do comercial. Bom dia para todos, tudo bem? Senhoras e senhores telespectadores, me dá meu óculos aí, por favor. Chegou uma notícia fresquinha agora, certo? A decisão de Donald Trump que ele havia tomado, que os brasileiros não iriam viver mais nos Estados Unidos, isso ia causar um caos. Manifestações dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, no Brasil, iria ter uma grande manifestação e pressionando aqui o governo brasileiro. Mas eu não tenho ainda certeza qual é a decisão do Donald Trump. Daqui para o final da tarde, eu vou ter essa decisão. Mas acaba de ter outra decisão de Donald Trump, parece que é a favor dos... Agora, deixa eu deixar logo claro aqui o que pode acontecer. Isso está previsto também para acontecer. Pode estourar uma guerra mundial. Você vai dizer que eu estou sendo exagerado. Isso pode gerar uma guerra fria, uma guerra mundial aí por causa do que Lula está fazendo, colocando o povo brasileiro, vou falar numa linguagem brasileira e baiana, em ponta de faca, colocando os brasileiros em ponta de faca. Por quê? Porque os Estados Unidos não é qualquer país. Não é qualquer país. Os Estados Unidos, minha gente, tem uma história com o Brasil de décadas. De décadas. Tem um contrato internacional dos direitos humanos. Nos Estados Unidos, o Donald Trump tinha dito que após a sua posse, os países que abandonarem o dólar como reserva internacional havia de pagar um preço, ou seja, todos os países que abandonou o dólar, que não compraria mais o dólar, deveria sofrer sanções, que significa um tipo de um castigo, certo? O que falta? Agora vem uma pergunta curiosa. Para os países do BRICS abandonarem o dólar, vou lhe responder agora. Os países do BRICS já abandonou o dólar. Significa que os países do BRICS já criou um sistema de pagamento que substitui o dólar. Já abandonaram o dólar. Olha, depois que o Lula colocou o Brasil longe das ações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, entenda agora o que acontece, qual é o choque, qual é o impacto que dá com a posse de Donald Trump, o presidente reeleito dos Estados Unidos. Primeiro, vamos entender aqui o que significa BRICS, hein? Vou trazer para vocês aqui o que é BRICS. Para você que não sabe, BRICS significa a junção de 5 países, que são eles Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. São a junção desses 5 países formando o BRICS e formando aí o tabuleiro da geopolítica. E tem mais. Esses são os países que se destacam no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias. Os países
do BRICS também criaram o novo Banco de Desenvolvimento NBD. É uma instituição financeira que fornece recursos financeiros para manter de pé os projetos da infraestrutura da BRICS. Vamos consolidar a fala de Donald Trump também aqui. E Donald Trump deu uma indireta aos BRICS, dizendo que os países que abandonarem o dólar serão punidos depois da quebra de uma aliança. O Brasil está em má situação com os Estados Unidos. Olha, a quebra da aliança do Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos saem da BRICS e entra agora novos países que agora são membros e estão tentando criar um meio de pagamento de transações financeiras entre si, entre eles. Novos países agora são membros da BRICS, do sistema BRICS, tá? Então, traz a repercussão, a reeleição do Donald Trump traz uma grande repercussão em toda a América Latina, América do Sul, América do Norte e América Central. Repercutiu no mundo inteiro, hein? Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde. Vai depender qual dia e qual horário você está me assistindo. A posse de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, tá dando o que falar nas redes sociais, hein? Tá dando o que falar. O que significa BRICS? O que tá dando o que falar sobre a posse de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos? Essas e outras informações já depois do intervalo comercial. Eu volto com vocês ao vivo aqui, trazendo para vocês o que significa o BRICS, quais são os países que faz parte do BRICS, se o Brasil ainda faz parte do BRICS ou não, aliança, se foi retomada aos Estados Unidos ou não. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.